Feminicídio cumulado com a ocultação de cadáver, tendo em vista que o corpo da jovem Patrícia ele só foi localizado através de intervenção de terceiros. No momento da voz de prisão, ele se encontrava num colchão, num chão, numa cômoda dessa residência. Certo? Ele não resistiu, provavelmente pela surpresa, né? Ele talvez não esperasse. Jonathan, por que você matou a Patrícia? Vocês tinham relação há quanto tempo? Vocês fez alguma coisa com ela dentro do apartamento? O que foi que nós fizemos? O que foi que Patrícia fez? Porque você conhecia ela, você sabia que era uma menina doce, uma menina carinhosa, uma menina alegre. O que foi que minha filha te fez, Cafajé? Ela só veio cheia de amor para encontrar, passar um final de semana aqui pelo convite que tu fizeste. O Bom Dia Rede B especial Patrícia Roberta está começando. Como você viu aí no resumo das imagens, o caso que chocou a cidade de João Pessoa, o estado da Paraíba, Pernambuco, a cidade de Caruaru. A jovem Patrícia Roberta, de 22 anos, saiu da cidade de Caruaru na última sexta-feira e veio visitar um amigo aqui em João Pessoa. Amigo esse que ela teria conhecido na escola em 2011, há 10 anos. Relatos informam que eles tiveram uma espécie de relacionamento rápido, um namoro. Depois a Patrícia chegou a casar, separou, isso lá em Caruaru, e aí voltou a conversar com o Jonathan Henrique. E nessas conversas, nesse bate-papo, a Patrícia recebeu um convite do Jonathan para vir à cidade de João Pessoa passar um fim de semana com ele. Ela veio, chegou aqui na sexta-feira. Foi a primeira viagem que ela fez entre um estado e outro, que ela fez sozinha. Ela tinha contado apenas para a mãe. O pai não sabia dessa viagem dela. E a todo momento, da sexta, do sábado, ela conversava com a mãe dela. A história começa a ficar estranha quando a Patrícia chega a João Pessoa e o Jonathan, que tinha combinado com ela para buscá-la na rodoviária aqui na capital paraibana, não foi. De acordo com a mãe, ela teria dito que ele tinha pagado um aplicativo de transporte, um 99, para ela sair da rodoviária e ir até o bairro de Gramame. Na sexta-feira, eles conversaram e se inteiraram ali na sexta, mas no sábado, a jovem Patrícia ficou em cárcere privado no apartamento do Jonathan. Isso porque mensagens de WhatsApp revelam que a jovem Patrícia, em constante conversa com a mãe, disse que teria ficado presa no apartamento do Jonathan, o que caracteriza aí o cárcere privado. E a mãe, em constante preocupação, faz uma ligação por vídeo com a filha e percebe que a filha estava triste, que estava amargurada, que parece que não seria nada aquilo que ela imaginava para uma conversa, para um encontro de amigos. Estaria Patrícia decepcionada com o Jonathan. Nós conversamos, ainda na delegacia, com a família da jovem Patrícia Roberta. O pai e a mãe dela contaram como
a jovem Patrícia chegou aqui à cidade de João Pessoa e como eles tiveram esse diálogo. A gente vai ver agora. Mostra. Ela estava feliz, foi a primeira vez que ela viajou. Primeira vez que ela viajou só. Ela estava feliz, eu fui pro shopping com ela, minha gente, comprar um acessório, um sapato que ela veio, só, entendeu? Aí quando eu vi a reportagem, o negocinho que ela estava assim, e quando casaram que eu disse, eu não aguentei, quando estava aqui, eu desmaiei, eu disse, meu filho, isso é dela. Aí pronto, foi o desespero. Os filhos, respeitam os pais, falem para onde vá, dê informação. Porque até então, quando eu perguntei a ela, ela não sabia onde encontrar nem nada. Eu já vinha às cegas, conseguindo informação através de amizade de um e outro, rede social, e a gente chegou. Então, o que a gente está passando, eu não quero que nenhum pai passe. Esses detalhes a gente vai contar daqui a pouco. Essa foi uma entrevista que o pai da Patrícia nos concedeu ainda na delegacia. A gente conversou com ele depois, na casa em que ele está aqui em João Pessoa, uma casa cedida por um amigo da família para ele se hospedar durante todo o translado do corpo da Patrícia, enquanto está sendo investigado. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: a Patrícia, ela conheceu o Jonathan, como eu falei para vocês, em 2011, há 10 anos. Se conheceram na escola. Eles mantiveram contato nos últimos meses e o Jonathan, ele sempre se dizia que estava passando por problemas, que precisava de ajuda. A Patrícia, então, recebeu esse convite para vir para João Pessoa para passar esse final de semana aqui na capital paraibana. Ela veio, comprou as passagens em Caruaru. Quando chegou em João Pessoa, foi a primeira surpresa dela, que tinha combinado com o Jonathan que ele iria pegá-la na rodoviária aqui de João Pessoa, coisa que ele não fez. Ele pediu um aplicativo de transporte, né, o 99, para levá-la até Gramame, que é o prédio, o apartamento em que Jonathan morava. Acontece que nessa história toda, na sexta-feira, a Patrícia dormiu no prédio, só que no outro dia ela ficou trancada. Inclusive, a gente está vendo imagens dela aí, uma jovem de 22 anos. Inclusive, a Patrícia estava sempre conversando com a mãe por WhatsApp, inclusive uma chamada de vídeo, em que a mãe sentiu que ela não estava bem. A gente tem essas imagens aí, produção? Vamos soltar para a gente ver. Quando foi no sábado à noite, eu fiz uma chamada de vídeo, eu olhei a feição da minha filha. A minha filhinha tristinha, eu disse, minha filha, eu não gostei da sua cara assim, o que foi? Ela fez, ele saiu de 5 horas e me deixou trancada. Aí foi quando eu disse, peça socorro, pelo amor de Deus. Ela estava com dinheiro na bolsa. Aí quando a filha disse, mãe, eu perdi o dinheiro. Ela não me disse a verdade. Eu acho que foi ela. Está com um celular que está na quinta parcela, um celular, como é o nome do celular? Um Xiaomi, isso aí. Veja, comprou por quase R$2.000. Eu ainda estou pagando o celular. Aí esse cafajeste, porque ele é um cafajeste. Eu queria estar ele na minha frente para me dizer a ele. E o chip da minha filha quebrado, como a gente viu. Depois de Patrícia ficar presa no apartamento, ela teve essa conversa com a mãe, confessou que estava triste, mas que na troca de conversas, ela teria dito à mãe que o Jonathan combinou com ela para passear no domingo. Acontece que ela ficou trancada e, segundo a mãe, disse que os dois iriam juntos para Caruaru. Acontece que a história foi ficando cada vez mais estranha, até que chegou um momento em que a jovem não conseguiu mais se comunicar com a mãe pelo WhatsApp. Foi quando a mãe desesperou e disse, eu preciso ir para João Pessoa saber o que está acontecendo com a minha filha. Foi nesse momento que a mãe falou para o pai. A Vera Lúcia contou para o pai da jovem Patrícia Roberta.
E eles vieram para João Pessoa e começaram a fazer uma investigação própria, inicialmente. Não conseguiram encontrar a filha, foram até a central de polícia prestar um depoimento. Aliás, prestar um boletim de ocorrência. E a polícia entrou em cena e começaram as investigações. A gente tem uma reportagem de Larissa Maia que vai contar mais como foi o trabalho da polícia no prédio de Jonathan Henrique. Mostra. A perícia esteve no prédio onde Jonathan Henrique mora e lá foram encontrados vários elementos que ajudaram a polícia na investigação do caso. De acordo com a perita, no apartamento foram encontrados livros com conteúdo satânico e escritos com nomes de mulheres, incluindo o nome de Patrícia. Na casa existia livros de magia negra, existia escritas muito perturbadoras em termos de teor psicológico. O conteúdo dessas escritas, como eu saio para matar à noite, eu sou um garoto mau, não era algo normal. Eu achei lá na casa uma lista com nome de mulheres. E entre esse nome de mulheres tinha o nome da Patrícia. A perícia encontrou um apartamento extremamente organizado e limpo, o que indica o perfil de Jonathan. Foi algo extremamente organizado. Como eu tinha falado mais cedo sobre a leitura psicológica do apartamento, que era um apartamento extremamente organizado. Aqui a gente tem o mesmo reflexo dessa personalidade. Era extremamente organizado, o corpo estava com 2 camadas de lençol. O rosto, além das 2 camadas de lençol, tinha uma toalha e um saco plástico sobre, os pés estavam amarrados e o saco que recobria tudo isso era um saco de colchão, que com certeza eu não vi colchão novo na residência, então ele foi buscar isso para poder fazer em algum outro lugar, então ele teve um tempo para esse preparo, enrolou todo o colchão e com fios ainda uniu tudo isso. No trabalho de investigação para achar o corpo de Patrícia, cães farejadores foram usados e indicaram o local exato onde a vítima estava. Uma mata a 2 quilômetros do prédio de Jonathan. Na mata, ela está umas 12 horas, porque a gente tem imagens de TV que mostram isso, de CFTV que mostram isso, que ela foi trazida para cá nessa madrugada. Porém, eu não trabalho com a possibilidade dela ter sido morta antes de ser trazida, imediatamente antes de ser trazida. Pelo que a gente observa no corpo, o avançado estado de decomposição, os sinais cadavéricos que ela já manifesta é de umas 48 horas. A prima da vítima reconheceu o corpo por uma tatuagem que a jovem tinha. Eita! Complicada a situação, né? Esse reconhecimento da prima, a gente estava acompanhando o tempo todo o desenrolar da história, e quando a perita Amanda Mello mostrou a foto para a prima, que reconheceu pela tatuagem, ela entrou em desespero. Não preciso nem narrar, que vocês viram aí nas imagens. Um ponto-chave nessa história foi uma testemunha ocular do fato, ainda na madrugada da terça-feira, que uma testemunha viu o Jonathan com uma espécie de um corpo enrolado numa toalha, segundo essa testemunha, viu e perguntou: "Ei, o que é isso aí?" O Jonathan, assustado, ele tinha colocado o corpo da Patrícia num carro de mão, assustado. Ele voltou correndo junto com o corpo. E aí depois ele transportou o corpo da jovem numa moto. E essa moto, ela vai ser fundamental e eu vou explicar já já. Eu tenho imagens de um circuito de segurança que mostra o momento em que o Jonathan saiu com o corpo da jovem Patrícia. Olha o estado, como ele colocou o corpo. Ele deixou o corpo da Patrícia atravessado no tanque da moto, mostrando muitas vezes que ele é frio. A forma como ele transportou
levando não sei para onde, depois que foi descobrir que foi na mata, o corpo da jovem Patrícia. E aí a polícia fez todo o trabalho de investigação que a gente viu aí na reportagem da Larissa Maia, até que apareceu uma nova personagem nessa história. A perícia estava fazendo o trabalho, procurando o corpo da jovem Patrícia, quando na central de polícia no bairro do Geisel apareceu uma mulher se dizendo namorada do Jonathan Henrique. Essa mulher, ela tem 22 anos também, está grávida de 5 meses. O nome dela é Ivina Maria. E eu conversei com ela. Ela disse que esteve no apartamento no fim de semana, mas que não viu a Patrícia e que não viu nenhum pertence dela no apartamento. Que ela entra em contradição, porque ela disse que entrou no apartamento e a Patrícia estava no apartamento. Vamos ver a conversa que eu tive com ela. Roda. Na central de polícia, Ivina Maria se identificou como namorada de Jonathan. Comigo ele sempre foi uma pessoa tranquila e carinhosa. Nunca teve nenhum perfil de que fosse uma pessoa agressiva. Quanto tempo tu se relacionava com ele? Vai fazer 1 ano. 1 ano. Você tá grávida? Uhum. Quantos meses? 5. 5 meses. Ivina contou que conheceu Jonathan pela internet. A gente se conheceu através de Instagram. E aí em 2020 a gente começou a namorar. E em 13 de outubro de 2020 a gente se mudou para aquele apartamento em Gramame e passamos a morar juntos. Até mais ou menos janeiro, que foi quando eu descobri que estava grávida e saí de lá e vim morar com a minha mãe. Entendi. Aí atualmente tu mora com a tua mãe? Atualmente eu moro com ela. Ou lá também, eu fico intercalando entre lá e aqui. A jovem de 23 anos está grávida de 5 meses e disse que esteve com Jonathan no último fim de semana, mas que não tem conhecimento da presença de Patrícia no prédio. Que ela vinha pra cá eu sabia, mas não sabia que ela vinha na sexta, como me informaram, e também não sabia que ela ia ficar sábado e domingo. Você estava onde? Sábado e domingo eu tava com ele. Com ele? Sim. E como foi a rotina de vocês? No sábado eu cheguei por volta das 10 horas da manhã, lá no apartamento em Gramame. Minha mãe me deixou lá. Entrei no apartamento, deixei minhas coisas e saí de lá com ele de moto e fomos para casa de uma amiga. Almoçar lá, passar lá. De quando foi 6, 7h30 da noite, voltei para o apartamento. Dormi lá. No domingo, almocei lá de novo na casa da amiga. Voltei para o apartamento para pegar minhas coisas e depois ele me deixou em casa, na casa da minha mãe. E a Patrícia? Não estava lá. Você não viu em nenhum momento ela no apartamento? Nenhum momento. Também não vi nenhuma das coisas dela. Nada. Lá só tem minhas coisas. Bom, isso foi o que ela falou comigo. Na conversa que eu tive com ela, ela disse que não viu nada da Patrícia no apartamento, não viu a Patrícia no apartamento, mas que conhecia a Patrícia de ouvir falar. Foi o que ela relatou. Dentro do apartamento existiam alguns elementos chaves que pode ajudar no trabalho da polícia. Um deles é essa imagem que você vai ver agora. Esse chip de celular quebrado. Inclusive, o celular da Patrícia não foi encontrado pela polícia. Não foi encontrado pela polícia. Mas dentro do apartamento, a perícia encontrou uma pá. E essa pá, junto com o carro de mão, inicialmente teria sido usada para ocultar o corpo de Patrícia. Como o plano não deu certo, aí ele usou de outra maneira. Ele usou de outra maneira. Mas a
pá, e esse carro de mão chamou a atenção. Vamos ver aqui na entrevista da perita Amanda Mello. Roda. Dentro da casa foi encontrado uma pá. Então, como ele sai com o carrinho de mão anterior à saída com a motocicleta, que as câmeras pegaram também, ele pode ter cavado uma cova em um momento anterior e posterior à morte dela, anterior à saída para a desova. Ele pode ter cavado. E como não deu certo, sair com o carrinho de mão, ele volta, pega a motocicleta. Como ele é visto, a testemunha de quando ele sai, provavelmente, não é uma certeza, só uma suposição, ele pode ter descartado aquele local onde foi cavada a cova. Como é que a gente está fazendo isso? Pela leitura dos vestígios. É uma certeza? Não, é uma interpretação da cena. Tá aí, a perita Amanda Mello, que esteve no local do crime nos primeiros instantes já quando a perícia foi acionada. Mas por que eu citei esse caso depois de ter mostrado a Ivna? Porque na última quarta-feira, um dia depois de tudo ter acontecido, nossa equipe esteve no bairro do Gramame para tentar conversar com alguns vizinhos, para tentar entender quem era o Jonathan. E aí a gente, conversando com um dos vizinhos, ele não quis gravar a entrevista, mas ele relatou que viu a Ivna junto com o Jonathan nesse momento do carrinho. Isso ele relatou para nossa equipe, para a equipe da Rede B. Eu não tenho nem a informação se a polícia sabe dessa nuance, o que pode mudar também muita coisa. Isso a testemunha, né, falou para nossa equipe. Isso eu estou dando aqui em primeira mão para vocês. Do possível envolvimento da Ivna nesse caso. E aí, todo esse trabalho do corpo da vítima, da Patrícia. O corpo da Patrícia foi encontrado, como a gente viu na reportagem da Larissa Maia, por volta das 2 da tarde. Acontece que, à noite, a polícia encontrou um amigo do Jonathan Henrique, o Marcos dos Santos. No momento em que a polícia chegou pela primeira vez, ele estava no Jardim Cidade Universitária. Foi para a Central de Polícia, bairro do Geisel, e voltou para a casa dele, onde o Marcos dos Santos morava com a irmã, no bairro Mangabeira 3. Chegando lá, a moto do Jonathan estava na frente. A polícia, como assim essa moto está aqui? E fazendo buscas no apartamento, quem estava lá dentro foi o Jonathan Henrique. A gente vai ver agora os detalhes na reportagem. Na noite da terça-feira, a polícia encontrou Marcos dos Santos, amigo de Jonathan, no bairro Jardim Cidade Universitária, em João Pessoa. Ele estava de posse de uma lista com passos que deveria seguir para despistar as investigações. A pessoa foi conduzida aqui para a delegacia para ela prestar depoimentos a respeito do caso, né? Com a mesma, ela foi encontrado um controle de uma motocicleta pertencente ao acusado, bem como um bilhete, que segundo a própria pessoa que foi conduzida para cá agora, pertence também ao acusado, que teria deixado com ele. Marcos foi levado para a central de polícia e, após prestar depoimento, policiais o acompanharam até o apartamento dele no bairro de Mangabeira, zona sul de João Pessoa. Lá, a polícia encontrou a moto que Jonathan Henrique teria usado para carregar o corpo de Patrícia. O veículo estava estacionado em frente ao prédio. Na liberação, então, resolvemos deixá-lo em sua residência. Ao chegar no local, ele não se opôs, né, à entrada na casa. Logo na entrada, constatamos a moto. E nesse momento a gente já verificou a contradição, porque ele disse que não teve contato e não sabia onde estava a moto. Então a gente fez a busca e nessa cômoda encontramos o Jonathan. Ao entrar no apartamento, Jonathan Henrique estava deitado em um colchão e não teria esboçado nenhuma reação. No momento da voz de prisão, ele se encontrava no colchão, no chão, numa cômoda, nessa residência. Certo? Ele não resistiu, provavelmente pela surpresa, né? Ele talvez não esperasse e não teve uma reação. Ele se manteve frio e negou ter cometido o crime. Afirmou, né, que não teria sido ele
Depois ele preferiu ficar calado e então trouxemos aqui para a delegacia para ele ser ouvido, né, e foi dado voz de prisão. Jonathan Henrique dos Santos está sendo acusado de feminicídio e ocultação de cadáver. Tipificamos o crime em feminicídio cumulado com a ocultação de cadáver, tendo em vista que o corpo da jovem Patrícia ele só foi localizado através de intervenção de terceiros, das forças de segurança pública, mas a intenção de Jonathan era realmente manter ele oculto. Tá aí, essa foi a delegada Emília Ferraz, titular da Delegacia de Homicídio, que está à frente do caso da jovem Patrícia Roberta. A gente fica pensando no lado da família. O que se passa na cabeça do pai e da mãe de Patrícia? A nossa equipe conversou na última quarta-feira com os pais dela. E eles revelaram uma sensibilidade que eu mesmo, depois que vi já na edição, o depoimento deles, eu não esperava. E você vai ver em primeira mão. Mostra. A angústia da mãe pela primeira viagem da filha se transformou em terror logo nos primeiros dias. Vera Lúcia e Paulo Roberto estranharam o comportamento da filha após troca de mensagens pelo WhatsApp. Eu vi ela com um aspecto triste, quieta, que ela não é de ficar quieta. O que foi, filha? Aí foi quando ela veio dizer: ele saiu e me deixou aqui trancada. De que hora ele saiu? Às 17 horas. Aí eu disse, e já era por volta de 9, 10 horas eu falando com ela, da noite, chamada de vídeo. Aí foi quando ela fez: não se preocupe não, vai dar tudo certo. 1h06, quando tem na mensagem, que ela disse que ele chegou e chegou com as passagens. 1h06. 1h07 eu perguntei: que hora, filha, você tá vindo? Você vai ter coragem de vir com esse cara que deixou você trancada aí? Dessa 1h07 por diante, não tive mais contato. Em busca da filha desaparecida, os pais saíram de Caruaru para João Pessoa. Chegando à capital paraibana, eles iniciaram a própria investigação, com informações de amigos e pelas redes sociais. Eu só vim saber no domingo, à tarde, porque eu vi ela chorosa e ela pegou e disse que ela tinha vindo desde a sexta-feira para cá. Levantei, perguntei alguma coisa para poder vir em busca da minha filha. A mãe não sabia dizer para onde ela tinha vindo, com quem ia se encontrar, nada, não tinha uma foto nem nada. Eu digo para procurar saber, vamos ver através das amizades, que começou a chegar as informações. Quando eu descobri que se tratava desse indivíduo, eu alertei logo a mãe dela: nós vamos buscar, mas se prepare para o pior. Porque desde ele novo eu senti que ele não tinha condições de ser boa índole. Então eu cheguei aqui, fiz os procedimentos, cheguei mais por volta de 5h30, 6 horas, fiz os procedimentos legais que aí a delegacia prestar queixa e dei todas as informações que estavam ao nosso alcance, que através dessa que diz ser mulher dele, ela foi quem deu o número do pai dele, ela foi quem deu a informação de onde a gente chegar. Dos 4 endereços. Porque dos 4 endereços que eu fui atrás, foi tudo ela que deu. Quando percebeu, eu já tinha informação que a gente estava aqui, em João Pessoa, ele foi desovar o corpo à noite. Tem uma pá lá dentro, ele ia desovar ali perto. Ele foi levar logo o corpo, esqueceu a pá, vinha buscar depois e cavar uma cova e enterrar ela. Quando a mãe de Patrícia encontrou os objetos da filha no lixo, não segurou a emoção. Veio uma foto de um tonel que estava ao lado da gente, esse prédio em frente. A gente estava ali do lado desse tonel o tempo todo. Aí foi onde estavam os pertences dela. Foi onde eu vi uma coisinha que anda assim, que bota um apoio de... Aí eu mostrando a ele, aí foi onde a gente veio concluir que seja ela. Mostrando a ele, eu disse: meu filho, olha aqui as coisas dela, os pertences dela. Foi onde eu fui ver que era da minha filha, tudo os pertences. Um crime brutal, que até então, nem mesmo as investigações da polícia conseguiram desvendar a razão da morte da jovem Patrícia, deixando saudade para a família e amigos. Eu disse a ela que estava por perto. Se tivesse me avisado antes, eu estava por perto, que ela tinha saído, eu tinha acompanhado o ônibus no meu carro. Mas, quando me avisaram, minha filha, já foi tarde. Painha estava por perto,
Mas não pude chegar no tempo certo, porque vocês não me avisaram. Mas Painha te encontrou, você está voltando para quê? E digo sempre, vou te dizer, onde você estiver, você tem um pai que lhe ama. Eu vou sempre te amar. Eu vou sempre estar com você. Você agora está no céu junto com sua irmãzinha, fazendo parte do coral de Jesus, dos anjos lá. Descanse, pai, minha filha. E de onde você estiver, você vai estar olhando. Você tem um pai que lhe ama, e muito. A gente fica pensando, né? O que poderia ter sido feito, alguma situação que poderia ter sido diferente, mas tudo foi se construindo para que isso desse errado. Primeiro, a personalidade do Jonathan, o Jonathan que foi até Caruaru, um certo momento, dormiu na casa da avó da Patrícia. Em depoimento, os pais relataram que de início não gostaram do Jonathan. Mas a Patrícia, de acordo com a família, é uma pessoa muito amorosa, muito atenciosa e dedicada, mantinha essa amizade com o Jonathan. Mas a gente pediu para os pais da Patrícia para eles deixarem um recado para o Jonathan. Para eles externarem nas lentes da Rede B o que eles queriam dizer para o Jonathan Henrique, o acusado de cometer o crime contra a filha deles. É um depoimento extremamente forte que a gente vai ver agora. Mostra. Jonathan, o que foi que nós fizemos? Você chegou na nossa cidade, foi recepcionado do jeito que foi, como você não teve canto para dormir, minha mãe lhe recepcionou. E minha filha veio a primeira vez que você conhecia ela há mais de 10 anos, estudaram junto na pré-adolescência. E você fazer, como se diz, eu não vou dizer fazer a cabeça, mas o contato tudo, convidou a minha filha para vir para cá e chegar ao ponto que chegou de ter feito isso. Você disse que botou ela para casa, depois disse que não botou, que colocou ela no carro, seu pai disse que tinha conhecido que ela estava aqui. E, enfim, essa menina já está em Caruaru e, enfim, a minha filha estava morta já. O que foi que nós fizemos, Jonathan, para você fazer uma coisa dessa? Eu só queria essa resposta sua. O que foi que nós fizemos? O que foi que Patrícia fez? Porque você conhecia ela, você sabia que era uma menina doce, uma menina carinhosa, uma menina alegre. Era a minha única filha que você já sabia a morte da irmã dela. Eu queria saber qual foi o motivo para você fazer isso. O que foi que minha filha te fez, Cafajeste? Ela só veio cheia de amor para encontrar, passar um final de semana aqui pelo convite que tu fizesse. Mas a essa pergunta eu não quero resposta sua, não. Certo? O que eu queria só de você é o seguinte. Ela era uma menina, é uma mulher. Como todas as mulheres, vocês do movimento feminino, merecem respeito, merece carinho, qualidade, ser tratado realmente como uma mulher deve ser, e não da maneira que minha filha foi recepcionada aqui. Tá aí o apelo do pai. Pai que chora hoje a morte da filha, a mãe perdeu as 2 filhas que gerou no mundo e a dor de toda uma cidade, de João Pessoa, de toda uma cidade como Caruaru. A você, filho, converse mais com seus pais, tenha uma boa relação com seus pais, escutem seus pais. A vocês, pais, conheçam mais os seus filhos, conheçam as pessoas em que seus filhos se relacionam. Mostrem a realidade da vida, conversem. Diálogo nunca é demais. Sejam pais, mas sejam amigos dos seus filhos. Não há preço que pague uma amizade bonita entre um pai e um filho, uma mãe e um filho. O Bom Dia Rede B vai ficando por aqui. Próxima segunda-feira tem mais com Bruna Tainde.